Se mudar de ideia já é uma coisa difícil, mudar de emprego é mais ainda. E transitar de carreira, então, nem se fala. No episódio de hoje vamos falar justamente sobre esse processo de mudar de ramo, emprego, visão de vida, entre outros. A tal da transição de carreira. Um mal que assola, não, brincadeira. É uma vivência que assola boa parte dos brasileiros e que é muito atribuída e carregada de sentido e mobilização. Mas e aí, você já transitou de carreira? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei de onde você nos escuta, mas eu sou a Nath. Que bom ter você aqui conosco. Eu sou o José Vinhotti. E eu sou o Guilherme Teobaldo, ou Theo, se preferir. E esse é o Psicologia de Quinta. Prepare os seus fones de ouvido ou o seu alto-falante e venha discutir com a gente o tema da semana. Bom, acho que pra gente começar falando sobre transição de carreira, acho que é legal a gente pensar como que o trabalho ele é delimitador da nossa existência, né? Ele é um dos identificadores universais, né? Inclusive, geralmente, quando a gente está num local público ou profissional, a gente se apresenta pelo nome e logo em seguida o que é que a gente fala? O nosso trabalho, o nosso cargo, a nossa função em si. E é muito difícil a gente pensar, na verdade, ao longo dessa jornada que a gente tem de educação, né? Porque a gente passa ali pelo processo tradicional de ensino fundamental, ensino médio, às vezes faculdade, para daí então ingressar no mercado de trabalho e só aí ter noção de fato de qual vai ser a nossa realidade de trabalho. Porque até o momento de graduação ali, né, a não ser, claro, por bicos, por outros trabalhos que a gente faça, é só nessa entrada do mercado de trabalho que a gente se depara de fato com a vivência do tal do trabalho, né? Que é aquilo que vai ocupar mais horas da nossa vida. E nem sempre quando a gente se depara com isso, a gente fica contente. Ou mesmo, nem sempre quando a gente passa anos nessa própria vivência, a gente deseja ou gostaria de manter aquilo ou sustentar aquela ideia. Eu mesmo, né, Guilherme, aqui já tive uma transição de carreira, claro que dentro da própria psicologia, então não foi uma mudança brusca de área, né? Aquela pessoa que começa como engenheiro e vira dentista, que são coisas difíceis, mas sim acontecem. Mas no meu caso aqui foi uma transição, por exemplo, da vivência organizacional para a vivência da clínica, né? Que hoje eu destino basicamente minha atenção integral para a clínica. E só de ter essa vivência eu devo adiantar já para vocês, viu, pessoal? É um trabalho complicado porque o receio do desemprego no momento em que você está transitando de carreira, eu diria que talvez é um dos mais angustiantes que a gente tem, né? Essa vem sendo uma prática cada vez mais comum, de certa forma, nas novas gerações, né? Antigamente, a gente via um preciosismo muito grande, eu acho, né, nas pessoas com relação ao trabalho. A gente via pessoas com 15, 20 anos de casa, né, de empresa, no mesmo trabalho. E hoje em dia é tudo mais fluido, né? Às vezes a pessoa se forma em economia, vai trabalhar com design, por exemplo, né? E quando a gente fala em transição de carreira, é algo que a gente tem que sim, tomar muito cuidado, muitas precauções para fazer realmente, né? Acho que o primeiro passo é entender que aonde estou não é onde quero estar, né? E muitas vezes entender e aceitar isso é muito difícil, mas é preciso, né? É sempre alinhar essas expectativas, eu acho que nesse plano existencial mesmo. Será que é isso que eu quero? Será que onde eu tô tá me fazendo bem ou não tá realmente? Eu estando aqui, sinto que está podando minhas asas de certa forma, né? Eu quero estar em outro lugar. Tá podando minha alma, dependendo do trabalho. Exatamente. Então, retraçar essa rota não é algo que te faz mais fraco ou algo assim, e sempre é algo muito necessário. Mas, por mais que a rota seja retraçada, e de fato eu não quero estar aqui, eu quero estar ali, em muitos casos, essa transição é necessária ser pensada e feita com muita calma, né? Porque, assim, uma transição de carreira, digamos assim, antes de mais nada, é algo que vai mudar as estruturas da vida como um todo, né? Vai mudar, muitas vezes tem a questão do desemprego inicialmente, ou mesmo se não, mesmo se a pessoa conseguir transicionar diretamente de uma coisa para outra, tem
toda a mudança de rotina, de pessoas que você convive, de formas de pensar, muitas vezes, para realizar o seu trabalho. Então, é uma mudança estrutural da vida como um todo, né? E por ser uma mudança tão significativa, é preciso ser feita com muita racionalidade, né? Não ser feita num momento, eu acho que de coragem ou de euforia, mas feita de uma forma racional e uma forma planejada, muitas vezes, né? Vocês falaram, isso tudo me remete muito a uma questão de temporalidade. Então, eu gosto muito de usar um exemplo de um filme infantil. Não sei se vocês vão conhecer e tal, mas aquele filminho da abelhinha, o B-Movie. E é um filme antigo, né? Mas, inclusive... Esse filme é sensacional, é um manifesto comunista, só que em plataforma de abelhas. Exatamente. E tem todo o filme, assim, parte um pouco até do incômodo do personagem principal, que é a abelhinha, né? De não querer fazer aquilo, né? E as abelhas, quanto uma comunidade ali, cada um tem o seu papel. E a gente, querendo ou não, cresce ouvindo isso, que a gente tem que escolher aquela função que a gente quer desempenhar pro resto da nossa vida, né? Então aqui vem até aqueles termos de vocação, né? De tipo assim, eu tô destinado pra ser isso. Só que, cara, a gente não é abelha, sabe? A gente tá completamente livre pra fazer escolhas e mudar as percepções ao longo da nossa vida, até porque cada momento da nossa vida, acho que isso que é o interessante dessa questão da temporalidade que eu tô tentando trazer aqui, é muito marcado também pelo trabalho, né? Então, é muito comum quando a gente vai contar algo que aconteceu na nossa vida, a gente se guiar por essas transições que acontecem na nossa própria vida nessa questão de trabalho. Então, né, que nem você comentou, eu vou tentar lembrar de alguma coisa de, sei lá, 2016, o que eu tava fazendo? No meu caso, eu tava entrando no meu primeiro ano de faculdade, né? Ou tipo, em 2013 eu tava onde mesmo? Tava, sei lá, no meu primeiro ano do ensino médio, né? Eu tava trabalhando em tal lugar. Então a gente usa isso muito como os marcos temporais também da nossa vida, né? E transição, acho que essa palavra como um todo, e pensando na carreira, que nem vocês trouxeram, ela evoca várias transições da nossa vida e do nosso entendimento enquanto pessoa também, né? Então, é muito comum a gente também revisitar planos do tipo, poxa, eu queria tanto fazer isso, por que eu abri mão, né? O que aconteceu durante a minha vida que fez com que eu não seguisse esse caminho, né? E agora, será que vale a pena eu voltar para aquilo, né? Então, a vida vai acontecendo, essas transições vão acontecendo, e a gente acha que às vezes fica meio amarrado nisso, né? Do tipo, que nem você trouxe agora, né, Zé? Poxa, eu vou abrir mão, já tô, sei lá, no meu 3º ano de graduação, eu vou desistir, né? A gente traz esse peso, acho que é justamente o peso da palavra, né? Então, transitar, a gente transita o tempo todo, né? Mas o quanto a gente fica imbuído desses sentidos e significados de que, isso me constitui, isso é quem eu sou, mas dentro de um recorte temporal. E acho que isso meio que se perde às vezes, né? E por isso que também dificulta tanto quando a gente entra nessa meio que crise existencial do caramba, e agora? O que eu quero fazer da minha vida, né? Até trazendo um pouco o nosso nome aqui, né? Além do Psicologia de Quinta, né? Que nós somos o Espaço Kinesis. Que Kinesis nada mais é do que uma palavra que remete ao movimento. Mas esse movimento não é só um movimento físico, né? Do ponto A até o ponto B, mas remete também ao movimento, à transição das próprias ideias. Do velho pro novo, do bom pro ruim, de A para B, mas só que daí de um sentido mais poético. E transitar de carreira nada mais é do que ter essa movimentação. Só que essa movimentação definitivamente não é fácil. Primeiro porque a gente estava até comentando aqui anteriormente sobre a ideia de escolher um trabalho, né? Mas isso acontece apenas para algumas pessoas. Tem pessoas que já são embutidas numa realidade ou numa forma de se relacionar com a vida, que já tem que trabalhar, que já tem que estar inseridos em outros locais, e às vezes não possuem essa escolha de forma tão explícita. Às vezes precisam trazer um sustento para casa e não tem como mudar a ideia do que vai fazer, porque não tem como abrir espaço para não receber dinheiro para ter as coisas em casa. Mas isso tudo também parte de uma ideia que é qual o sentido que você atribui para o seu trabalho hoje. Né, a gente brincou ali do trabalho que suga a alma, né, que drena a alma. E realmente existem práticas e profissões que você pode estar até impelido ali, não por uma escolha, mas que você possa se sentir bem. Agora existem aquelas outras que
tanto impelido quanto de fato com uma escolha, aquilo pode não trazer um bem-estar para você, pode não trazer uma forma de satisfação, né? Eu me recordo, inclusive, por exemplo, da diferença de satisfação, e eu vou trazer um pouco dessa vivência pessoal, porque eu acho que ela faz um certo sentido, que é, por exemplo, hoje é o final de um dia de trabalho de psicoterapia, né? Hoje mesmo, na terça-feira, eu vou atender praticamente até as 9h30, né? A última sessão começa às 8h30. Mas é um terminar o trabalho que, logo que eu finalizo, há um sentimento de gratificação. Claro, isso sem falar em remuneração, gestão de tempo, outras coisas. E ao É terminar um cansaço diferente, né? Exatamente. E ao terminar um trabalho ali na rotina organizacional, né, que é a rotina CLT tradicional, às vezes eu chegava em casa, não era nem 18 horas, né, porque 18 a gente ainda está saindo, e dependendo da empresa você não pode sair às 18, se não pega mal, né? Mas chegava em casa às 19 horas ali e olhava e não sentia vontade de fazer nada, e não sentia uma gratificação, e não sentia um senso de recompensa, e não sentia disposição para fazer absolutamente nada do meu dia, a não ser descansar e voltar a trabalhar. Se você vive esse momento, será que talvez não seja interessante para você pensar sobre a prática que você tem, pensar sobre a possibilidade de uma transição de carreira? Nem sempre isso está ao seu alcance direto, mas como o Zé colocou, isso precisa ser planejado. Hoje pode não estar, mas daqui a um tempo isso pode se tornar uma possibilidade. Hoje em dia, um termo muito usado, né, discutido, debatido é o tal do burnout, né? E o burnout, muitas vezes, ele é ocasionado por um ritmo extenuante de trabalho, né? Mas também pode ser causado por uma falta de sentido no trabalho, né? E essa falta de sentido conversa muito com o, poxa, tô aqui, né? Não posso sair daqui, mas isso aqui não faz sentido pra mim. Eu não queria estar aqui, não gosto das pessoas que estão aqui, não gosto do trabalho que eu faço aqui, e ainda assim me sinto preso, me sinto amarrado aqui. Isso combinado, né, com o ritmo extenuante de trabalho, tendo esse prejuízo de sentido realmente no trabalho, gera o burnout, né? Que a gente cada vez mais vê sendo falado, né? E a gente vê sendo falado cada vez mais porque é uma realidade concreta, né? É uma realidade que assola, digamos assim, muitos trabalhadores, e muitas pessoas não têm tempo nem de perceber isso, né? Às vezes entendem o próprio burnout como tô numa semana ruim ou alguma coisa assim, né? E não tem tempo de prestar atenção nessa própria saúde. Então, recalcular essa rota, muitas vezes, não é só um brado, digamos assim, pelo que eu quero fazer, mas muitas vezes é uma luta pelo bem-estar também, né? Como o Theo trouxe, né? Muitas vezes eu trabalhava até às 6 horas e me sentia extremamente cansado, com a cabeça parecendo uma ameixa seca. E assim, quando se trabalha com algo que tem um pouco mais de gratificação, por mais que se trabalhe mais às vezes, a gente se sente um pouco melhor no final do dia, né? Então, muitas vezes, não tá nem sobre quantas horas a gente tá trabalhando. Está sobre nesse sentido do trabalho, né? Se eu vejo sentido em estar fazendo isso, estar aqui, é uma coisa. Se eu não vejo, é totalmente outra, né? E é muito importante a gente observar dessa forma, porque a gente vê concretamente os impactos disso na nossa saúde, tanto mental quanto física também, né? Então, muitas vezes, essa transição de carreira, muitas vezes é quase que um pedido de ajuda, assim, né? Então, tipo, eu não consigo mais estar aqui, né? Nem quero, eu não consigo mais, né? Então, observar o trabalho como esse gerador de saúde também é muito importante, né? Com certeza. E acho que quando você fala sobre essa questão de sentido, a gente às vezes pensa muito sobre a tarefa da qual a gente executa dentro de um determinado espaço, né? Seja numa empresa, seja você autônomo, né? Enfim. Eu gosto de talvez fazer uma analogia aqui com aquilo que a gente chama de valores, né? Então, e hoje a gente vive uma coisa que a gente já falou aqui em outros episódios também, essa homogeneização de ser, de estar, de se sentir, de objetivos, né? Parece que tudo é muito massificado e a gente tenta sempre se encontrar nesse padrão, né? Mas às vezes o que faz sentido e é valoroso para mim não é o mesmo sentido e seja valoroso, seja para o José, seja para o Theo, seja para você que está ouvindo.
Então, às vezes, eu quero sim ser uma pessoa bem-sucedida no meu trabalho, crescer numa carreira seja muito importante pra mim, é algo que eu almejo, né? Construir uma carreira, tipo, que, né, eu falo assim, a gente tem que assumir os nossos desejos, né? Ah, eu quero ser uma pessoa reconhecida, uma pessoa famosa por aquilo que eu faço. Isso pra mim vai ser super gratificante. Mas às vezes pra mim eu encaro o trabalho como mera situação de ganhar o meu dinheiro pra conquistar as minhas coisas e viver a minha vida enquanto pessoa, indivíduo, sabe? E tá tudo bem, são desejos únicos e vivências únicas, sabe? E é por isso que às vezes a gente escuta, e eu já escutei um pouco dessas frases, assim, do tipo assim, eu queria muito ser igual fulano, que vai lá, trabalha, tá pouco se lixando pro que tá acontecendo na empresa e sai feliz. Porque às vezes aquela pessoa realmente não vê importância naquilo, mas você vê, né? E você talvez nunca vai conseguir ser essa pessoa, porque pra você isso faz sentido, entende? Então é por isso que a gente às vezes experimenta vivências com pessoas no ambiente de trabalho que são tão dicotômicas às vezes, né? São tão díspares. Então, nossa, o ambiente é super tóxico pra mim e fulano tá lá, tipo, de boa, sabe? Ele sai, ele consegue fazer os exercícios dele, ele tem a vida dele, né? Mas talvez porque essa pessoa encara o trabalho simplesmente como trabalho, né? E ela consegue lidar com aquilo daquela forma. Então a gente precisa ser muito sincero e honesto com aquilo que faz sentido pra gente, sabe? Porque justamente senão a gente não vai ficar satisfeito e vai gerar um cansaço ainda maior e a gente não se encontra nesses lugares, né? E o inverso também é verdade, né? Porque às vezes você é o cara que só quer ir pro trabalho, Exato. fazer o seu serviço, bater ali talvez sua meta, fazer o que você tem que fazer, e deu 6 horas em ponto, você quer estar em casa, você quer descolar da realidade do trabalho e você vê aquele cara que veste a camisa, que chupeta o chefe, que posta foto o tempo todo da empresa, e isso e aquilo, e você fala assim, caramba, mas esse cara faz a mesma coisa que eu. Será que eu não Tá deveria muito ser mais bom. proativo? Aí vem umas cobranças meio loucas, né? Do tipo assim, nossa, Será que eu deveria ficar no trabalho até às 7 horas da noite e chegar às 7h30 em vez de estar às 8? É engraçado, né? Como essa questão ambiental muda muito, né? Esse comportamento e gera muitos pensamentos na nossa cabeça também, né? Às vezes aquela pessoa que tá ali fazendo a mesma função que a gente, mas dá um pouco a mais, causa isso na gente realmente, né? ou até um pouco a menos, né? Exatamente, né? A pessoa, porra, não faz nada, né? Então, por que eu tô aqui fazendo também? Então, às vezes, o ambiente, a cultura do ambiente onde a gente tá, muitas vezes não favorece a gente, né? Então, às vezes, até estar na mesma carreira, mas num lugar diferente, pode ser mais interessante também, né? E quando a gente fala de trabalho, é muito importante salientar que, sim, o trabalho é algo muito importante para nossa vida, né? Talvez os moldes do trabalho na idade contemporânea seja algo um pouco adoecedor, tudo bem. Mas o trabalho em si, a atividade, estar ativo, trabalhando, produzindo algo, não é algo ruim. Na verdade, ele acontece desde que o mundo é mundo, né? Desde que a espécie humana é espécie humana e ela só chegou aonde está por conta do trabalho. O trabalho existe antes do capital e do capitalismo, né? Exatamente, o trabalho existe antes do dinheiro e ele existe antes do capitalismo. E a espécie humana só está onde está por conta dele. Então, assim, a diferença é que antes existia um sentido para esse trabalho, né? Então a gente via o trabalho era um meio para um fim, né? A gente via para que servia aquilo. A gente viu para que o trabalho. E hoje, muitas vezes, por exemplo, vamos pensar numa linha de produção. O cara produz peças. Ele muitas vezes não sabe para onde vai aquilo. Ele não sabe por que ele tá fazendo aquilo. E aí, cobrar sentido dessa pessoa é muito foda, né? Porque, porra, o cara passa 8 a 10 horas por dia fazendo uma peça que ele nem vê montado, ele nem vê pra onde vai, né? Então, entender que o trabalho, sim, é uma atividade humana que gera saúde, gera esse movimento que a gente fala, mas quando faz o sentido. Quando não faz o sentido, é aquele papo, né? Que é a água parada da dengue, né? Então, a gente vai ficando ali, naquela maçaroca, assim, do tipo, não tô entendendo pra onde vai e tal. Pra mim não faz sentido, eu consigo ganhar meu dinheiro, apesar de pouco, mas, sabe? E a gente tem que pensar que o ambiente de trabalho é o lugar que a gente vai passar
a maior parte da nossa vida, né? Tirando ali as ideais 8 horas de sono, que a gente sabe que ninguém tem, mais 8 horas de trabalho e umas 2 de transporte e de volta, a gente vai passar quase 1/3 para mais da nossa vida inteira dentro do trabalho. E não tem como. Né? E não tem como não falar disso sem esbarrar nessas questões socioeconômicas e políticas, né? Mais uma vez a gente tenta só falar sobre uma coisa e a gente não tem como, a gente sabe, tem que olhar para o todo e não só para um recorte, né? E eu não vou lembrar exatamente, até tentei procurar agora aqui da onde que eu tinha visto essa notícia, essa informação, mas que hoje em dia nós produzimos, pensando em horas, né? Tipo assim, horas trabalhadas, muito mais do que na Idade Média. Só que a nossa capacidade de produção, ela é infinitamente maior do que na Idade Média, né? Então, na Idade Média a gente pensa em artesão, a gente pensa em trabalho manual, e hoje em dia a gente tem uma série de automatizações, e cada vez mais a tecnologia avança, só que cada vez mais a gente também trabalha mais, né? E olha como isso é um esvaziador do sentido, do tipo assim, por que eu tô trabalhando tanto, sendo que isso aqui faz em tão volume, sabe? E a gente entra nessa lógica, querendo ou não, de tô produzindo tanto, mas eu também não tenho esse poder de compra tão alto, né? Aquele meme que circula muito na internet, que poxa, com os meus 12 anos eu devia ter comprado uma casa, né? Na minha vez, a geladeira tá custando R$4.000, então assim, o salário mínimo é 1.400. Então, e é muito difícil. Que era muito bom, que era a foto de um bebezinho no berçário, assim, eu ficando de boa em 98, quando eu devia ter comprado 1 hectare de terra. Exatamente. Fazer uma plantação de pinos, né? Mas é difícil a gente não olhar para esse recorte e não entender que isso também é um motivador para a gente pensar numa transição de carreira. E, de novo, quanto daí às vezes a gente vai, e óbvio, não tem como a gente negligenciar a questão financeira, mas quando às vezes a gente vai só pela questão financeira e não por aquilo que também faz sentido pra gente, né? Então, eu sofro de um mal, entre aspas, que eu sou aficionada e apaixonada pela área acadêmica, né? Então, desde quando eu estava no meio da minha graduação, fazendo minha iniciação científica, eu almejava fazer um mestrado, um doutorado e seguir essa carreira. A questão é que você aqui que está ouvindo e que também segue essa área, vai concordar comigo que é surreal pensar em seguir essa carreira, por exemplo, na realidade do Brasil, né? Onde a gente tem bolsas de doutorado a R$2.000 por mês. Né? E para você morar, por exemplo, em Maringá, que é a nossa cidade, o custo de vida médio para 2 pessoas é de quase 4. Então, é impossível você achar um aluguel em Maringá por menos de R$1.000, sabe? Tipo, que não seja, que nem a gente brinca, né? Às vezes uma casa que serviria, às vezes, ali de quartinho de sequestro, né? A gente vê também umas coisas assim em São Paulo, por exemplo. E tudo isso coloca em xeque, sabe? Do tipo, eu vou transitar de carreira, estando aqui, por exemplo, sendo psicóloga clínica, para tentar seguir esse meu sonho, que é, tipo, ir para uma área acadêmica, sabe? Então, são coisas que colocam a gente em xeque e fazem a gente refletir, por isso que o José trouxe é primordial, a gente precisa fazer o quê? Planejar, né? Qual é a forma de fazer isso? Eu quero, de fato, fazer isso? Porque, às vezes, mesmo sendo algo que, beleza, quero isso, eu vou planejar e vou tentar fazer. Não dá certo, óbvio que vai vir a frustração, mas ainda tem um sentido que poxa, eu tentei, eu queria fazer isso, né? E não deu, não vale a pena. E beleza, eu recalculo a minha rota. Mas agora, quando eu vou meio que nem o Theo trouxe também, obrigado, eu sou escolhido a isso, né? Então, é por uma necessidade que não é a minha necessidade pessoal, mas é uma necessidade econômica, é uma necessidade familiar. Isso é muito mais doloroso e, obviamente, priva muito mais o poder de escolha, né? Então, são nuances que passam e a gente não pode levar só para o cunho individual, porque senão aumenta essas questões que nem o José trouxe, de burnout, de ansiedade, de estresse, de síndrome do impostor, do tipo, nossa, por que eu não consigo? Será que é só a variável você também que tá em jogo, sabe? São coisas que a gente precisa colocar nessa equação para aliviar o peso que a gente carrega também de transitar, por exemplo, entre uma carreira. Eu acho legal a estrutura que vocês trouxeram também da crítica aí sobre o capitalismo tardio, né, como é chamado também, essa questão de as coisas mais caras, o tanto que a gente tem que produzir, os imóveis, o custo de vida, entre outras coisas, porque isso também tem... os estilhaços dessa realidade têm
direcionado também ao momento de transição de carreira dos jovens, principalmente, né? Dessas gerações com menos de 30 anos, com menos de 40 anos, que hoje tem preferência, em alguns casos, por às vezes não assumirem cargos específicos de liderança, de gestão, de coordenação, porque a proporção de ganho salarial mais perda de tempo acaba que não vale a pena para a pessoa transitar ali de um analista sênior para trabalhar, às vezes de um coordenador, um gestor, para ganhar R$ 1.500 a mais e ter 3 vezes mais dor de cabeça. Claro que não dá pra gente só tratar isso, que nem algumas pessoas ou locais costumam tratar, de só uma trend, a nova trend entre os jovens. Não, peraí. Isso também está relacionado com a remuneração que esses outros cargos, entre aspas, de liderança estão oferecendo. Será que hoje eles oferecem uma diferença substancial a ponto de alguém querer realmente coordenar algo, liderar, organizar, promover estratégias para alguma coisa? E isso influencia muito no momento de transição de carreira, né? A gente vê essa tendência, as pessoas buscando, principalmente por empreendedorismo por necessidade, decorrente da pandemia, inclusive esse termo a gente já falou anteriormente, né, no episódio de uberização, se você quiser conferir, fez com que muitas pessoas buscassem trabalhos autônomos ou que envolvessem mídias digitais ou que envolvessem algo que a pessoa já tivesse familiaridade, de forma a escapar desse mercado de trabalho convencional que acaba também sendo muito drenante, muito sufocante, né, no final das contas. Ainda mais esse trabalho corporativo, em equipe, né? E só um adendo, né? A gente já usou bastante LinkedIn aqui, falamos de transição e CLT, entre outras coisas. Se é uma coisa que me pega muito como ser humano, é ver aquela pessoa de RH falando assim, não, mas é só transitar de carreira, é só você mudar o seu currículo, deixar um curso aqui, um curso ali. Pô, beleza, eu, Guilherme, que tenho um ensino superior, que tenho já um trabalho ou outro, tenho uma reserva de capital se eu precisar fazer alguma coisa, eu posso fazer uma transição se eu quiser. Agora, se a gente pega um cara que tem trabalhado desde os 14 anos, como ajudante ali do pai dele de pedreiro, né, já tá trabalhando nisso há praticamente 5, 6, 7 anos, já tem uma renda ok ali, mas, poxa, às vezes o cara ele não gosta do trabalho por causa do cansaço físico, gostaria de fazer alguma outra coisa. Você acha mesmo que transitar de carreira é uma opção, como é pra mim, pra esse cara? Dá pra gente falar aquelas frasezinhas de coach, né? Você é merecedor do seu próprio sucesso, você é isso, você é aquilo, quando a gente tem realidades completamente diferentes, situadas no mundo do trabalho, porque a gente vive uma lógica de subsistência, mas a gente não tem que produzir para sobreviver mais, a gente tem que produzir 3 vezes mais do que a gente necessita para sobreviver, e nisso a gente acaba não vivendo, né? Então, quando você pensar em transitar de carreira, pensa talvez naquilo que é possível para você, naquilo que hoje está dentro da sua realidade, sempre uma mobilização gradual, né? E não algo brusco, e não, eu vou mandar meu chefe, né, tomar naquele lugar e jogar as coisas pro alto, gravar um TikTok aqui, sair da empresa e buscar emprego. Opa, beleza. Você pode até tentar fazer isso, tomara que o vídeo fique viral, porque de resto vai ser um pouco complicado, né, esse processo de realocação, né? E como a gente também fica na crença de que trocar de um lugar, o outro vai ser o salvador do mundo, né? Então, às vezes, tipo, a gente, que nem, de novo, o Zé trouxe uma frase essencial no começo desse episódio, que é: precisa de planejamento, não faz no calor do momento, porque às vezes eu tô tão incomodada com o lugar que eu tô e que qualquer outro lugar pode parecer melhor. Mas será que de fato é? Será que de fato vai solucionar, sabe? A gente vai também com cargas de como a gente lidava com coisas antes. Então, transição de carreira também é um processo de autoconhecimento, é um processo que envolve também autocontrole, entender tudo aquilo que afeta a gente. Então, mesmo que eu troque de um lugar que é super aversivo pra mim, e eu for pra um outro lugar e ter alguém minimamente aversivo que me lembre, que me remeta ao ambiente anterior que eu estava, eu vou agir da mesma forma, aquilo vai me impactar da mesma forma, né? Mesmo estando, às vezes, em outro lugar. E assim, falando do ambiente empresarial, acho que como todo, organizacional, é muito difícil a gente achar a empresa perfeita, sabe? Até porque acho que não existe, né? É óbvio que existem empresas boas para você trabalhar, e, enfim, gestores bons e tudo mais. Mas estamos falando aí de uma porcentagem bem baixa, infelizmente, né? A gente vive uma lógica gerencialista muito agressiva nesse sentido, e até da rixa, né? De empresário, chefe versus funcionário, colaborador da empresa, né? Então, a gente precisa entender que o transitar, de novo, ele envolve o transitar como um todo. É transitar de espaço, é transitar de função, é transitar naquilo que, como eu às vezes encarava uma coisa e passo a encarar agora, né? E sempre, e acho que de uma maneira primordial, alinhado com o que faz sentido para quem eu sou,
né? Por isso autoconhecimento. E lembrar que muitas vezes quando a gente recalcula a rota, nem sempre a gente acerta de primeira também, né? Às vezes a gente sonha em algo e quando a gente começa a trabalhar com aquilo, a gente percebe que trabalhar dá trabalho, né? Assim, é chato, vão ter coisas que a gente vai ser cobrado e tudo mais. E essas são coisas, eu acho que natas do mundo do trabalho em si, né? É aquela piadinha, né? Trabalhe com o que você ama e nunca mais ame nada, né? Mas é um pouco isso mesmo, né? Trabalhar dá trabalho. Qualquer ambiente de trabalho vai ter uma certa carga de cobrança, uma certa carga de pressão também para entregar as coisas. Claro, cada um reservado às suas medidas, né? Mas se não de outra pessoa, pode ser de você mesmo também. Então, é entender que, sim, não existe, acho que, um mundo ideal e perfeito, livre de frustração, livre de pressão, nem nada, porque o mundo do trabalho, acho que exige isso da gente também, né? Mas recalcular os nossos caminhos é sempre válido. Se eu recalculo hoje, há 2 anos, será que daqui a 2, 3, 4, 5 anos ainda vai fazer sentido essa minha escolha de hoje? É que a gente se permita também não ficar um refém eterno das nossas escolhas do passado. De novo, não somos abelhas. A gente não precisa ficar preso naquilo para sempre. Exatamente. Então, o caminho se faz ao caminhar, né? Aquela frase clichê, e é exatamente isso. Só a partir do momento que a gente tá fazendo aquilo de fato, que a gente vai entender os ônus e os bônus de estar ali, né? A gente vai sofrer ou a gente vai ter os louros daquele caminho. E é só trilhando ele que a gente vai saber. Antes de estar nele, a gente vai ter só uma leve ideia que não vai resumir essa experiência. E por muitas vezes, quando a gente se frustrar nesse novo caminho, a gente vai ficar, putz, cara, nossa, que merda, né? Será que eu devia ter continuado lá e tal? Mas não, eu acho que trilhar o seu próprio caminho, não ser refém das escolhas do outro, né? Mas ser cúmplice das suas próprias escolhas é o caminho mais adequado. Por mais que muitas vezes a gente vá encontrar algumas montanhas de frustração, de dificuldades, criar esse nosso caminho de forma independente é sempre a melhor saída, né? Então, assim, se você tá nessa questão de será que eu continuo no meu emprego? Será que eu peço demissão amanhã? Será que eu devo ir trabalhar com inteligência artificial, né? Será que, enfim, eu largo o que eu tô fazendo hoje e vou pra outra área? Acho que o primeiro passo é para, respira, não tenha vergonha de procurar informações, não tenha vergonha de conversar com pessoas que trabalham na área, até porque ninguém melhor para falar sobre algo do que alguém que vivencia também aquele algo, né? E não vai nos clichês, né? Clichê tem de monte. Tem uma frase que eu gosto bastante que é: não vai ouvir quem não construiu nada e tá te vendendo aquilo, né? Então... É o que mais tem no Instagram. Aprenda como comprar isso, como vender aquilo. E a pessoa tem o quê? Sim. O mesmo tempo de experiência que você, a diferença é que ela fez um produto, só isso. Exatamente. Então, assim, aprender o tempo é muito importante para que as coisas aconteçam da maneira como elas podem acontecer melhor, né? Não como elas devem acontecer, mas como elas podem acontecer melhor. Então, informação é a grande chave de sucesso, né? Então, se você tá com essa dúvida, se você tá com essa incerteza, busca informação. Vai buscar informação sobre você, sobre esse mercado, sobre esse desejo que você tem, para que isso te ajude nesse momento e faça sentido. E só para reforçar isso que a Natália comentou, se você está num processo de dúvida, de questionamento sobre a sua carreira, sobre a sua profissão, faça isso mesmo, explore, navegue. Né, use essas redes sociais que às vezes nos dão agonia, como o LinkedIn, mas só que para uma coisa construtiva, né? Entre em contato com alguém que já está na área, converse, veja como é esse universo. Né? E uma frase que eu gosto e que ela é clichê, mas nesse momento eu acho que ela se encaixa muito bem: você pode até ficar parado, mas a Terra continua girando. Então, na medida em que você só elaborar essa angústia, essa dúvida, esse questionamento e não se mobilizar para respondê-la, mesmo que a resposta seja que você permaneça no seu local de trabalho, você provavelmente só vai se corroer mais. Então,
ande um pouco, dê um passo, né? Depois você verifique a direção que você está dando, mas sempre de forma gradual, porque é possível sim transitar, é possível sim mudar de carreira e ter sucesso com isso, e ter tranquilidade e alcançar uma qualidade de vida melhor. Qualidade de vida melhor não necessariamente é sinônimo de melhor remuneração, apesar de uma melhor remuneração ajudar substancialmente isso, mas ambas as coisas são possíveis. Mas tudo isso só pode acontecer se fizer sentido para você. Mas e aí? Você já pensou em transitar de carreira? Se não pensou, bom, tudo bem. Mas se pensou e tem essa dúvida, nada mais justo do que se mobilizar para que isso possa acontecer de fato e você então se sentir cada vez mais satisfeito e humano com o que você faz. Todas as fontes utilizadas para a produção desse episódio estão disponíveis no link da descrição. O Psicologia de Quinta é uma produção do Espaço Kinesis Psicologia. Novos episódios todas as quintas. Entre em movimento com a gente!